Vai pegar fogo aqui daqui a pouco, irmãos. Se prepara que a tampa da chaleira vai voar. Tá bom? Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo de manhã, isso que está escrito? Está escrito o quê? Que hora que era? Tarde. E naquele dia, sendo tarde, disse-lhes: passamos para outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele quem? Jesus. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo: mestre, não se dá que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Interrogação. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, eu te exalto, eu te glorifico, ó Pai, nessa noite especial. Fala comigo, Pai, conosco, comigo, com a igreja, de maneira forte, concisa, assim como o Senhor falou comigo nessa tarde. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos. Senhor, sabemos que o Senhor sempre nos escuta, por isso eu te peço, fala conosco, em nome de Jesus. Irmão, se prepare, porque essa mensagem pode mudar a tua vida. Eu vejo muitos testemunhos e pessoas que falam assim: olha, aquela mensagem mudou a tua vida. Quem sabe é o seu dia hoje. Eu poderia começar pregando essa mensagem lá do final que nós lemos, de trás para frente, em que Jesus, decepcionado com aqueles homens que andavam com ele e viam grandes maravilhas, Jesus olha para eles e fala: olha, por que vocês são tão tímidos? Aonde está a fé de vocês? Eu ia começar, quando eu estava preparando a mensagem, eu ia começar de trás para frente, mas Deus me levou por um outro caminho. Já no primeiro versículo nós lemos, e eu pedi para você repetir, que já sendo tarde, naquele dia já era tarde. Irmãos, não era de manhã, não era na hora do almoço, não era na hora que os discípulos acordaram, foi na hora em que as forças já estão se esgotando, foi na hora que a gente já está cansado, foi na hora que a gente está falando assim: olha, eu não aguento mais. Eles não estavam mais no auge da força. Terça-feira nós começamos uma campanha aqui, derrubando muralhas. Irmãos, você que não está vindo nos cultos de terça-feira, Deus tem feito milagres aqui na terça-feira dos provocadores de milagres. Tem pessoas sendo curadas de câncer, depressão, família restaurada, pessoas deixando os vícios. E as pessoas acham assim: pastor, não, eu não vou vir porque para mim já é tarde, não dá mais, as minhas forças estão acabando, não tem mais como reagir. Pastor, eu estou cansado depois do trabalho. Irmãos, nem sempre o milagre vem no início, nem sempre o milagre vem na hora que está tudo bom, na hora que ninguém está cansado, na hora que ninguém está desanimado, porque senão não é milagre. Estamos vivendo aí, quem está assistindo os Jogos Olímpicos? Eu estou assistindo muito pouco, alguns esportes que eu gosto, mas no ano de 1984, uma corredora chamada Gabriele Anderson, da Suíça, não sei se vocês lembram disso. Ela começou a correr uma prova na Olimpíada que chama maratona, e a maratona tem mais de 40 quilômetros.
Mas ela entra no estádio toda torta, cansada. Quem lembra disso? Alguém lembra? Ela entra no estádio toda torta, os braços desgovernados. Ela usava um bonezinho, aquele bonezinho suando, aquela roupa grudada suando. E as pessoas no estádio, porque ali era o final da corrida, as pessoas no estádio correram para pegar ela. Falou: não me toca em mim, senão eu não completo a prova, vão me desclassificar. E ela chegou toda torta, toda arrebentada, e ela atravessou. Quando ela atravessa a linha de chegada, o estádio inteiro levanta de pé e começa a aplaudi-la. Para aquela mulher não era tarde, para aquela mulher não tinha acabado ainda. Talvez nessa noite você chegou aqui falando: já não dá mais para mim, eu estou tudo torto, eu estou suando, eu não aguento mais. Irmãos, eu não sou homem para pegar e levantar você como tentaram levantar aquela mulher, mas existe um todo-poderoso nesse lugar, que pode te levantar e diz para você hoje: não é tarde, não é tarde. Pode ser tarde, mas não é o final. Não é o final. Eu imagino dentro daqueles barcos, em que a Bíblia fala que à tarde eles tinham que atravessar um outro lado do mar de Tiberíades, conhecido como Mar da Galileia. Eu imagino Pedro perguntando: João, como é que você está? Eu estou cansado, eu estou esgotado. Ou perguntando para outro: olha, Tiago, como é que você está? Quero dormir, eu estou cansado. Mas Jesus tinha dado uma ordem: entra no barco e vamos atravessar do outro lado, vamos do outro lado do mar. Irmãos, eu já contei aqui, eu vou contar de novo. Lá na outra cidade que eu morava perto, tinha uma represa enorme, uma hidrelétrica, e a largura da represa era tão grande que não dava, dentro da água não dava para ver a outra margem. E um irmão Fábio, ele tinha um barquinho. Um dia ele falou: pastor, vamos pescar comigo. Eu falei: vamos. Peguei meu filho tinha uns 10 anos, mais 9 anos, uma coisa, 9 anos, e colocamos dentro do barco. E quando entramos naquele lugar em que as margens estavam longe, mais de 6 quilômetros de um lado, mais de 6 quilômetros do outro, longe, quase não dava para enxergar o lado da margem. Começou a ventar, e veio uma nuvem. E quando, eu não sei se você sabe, nas grandes represas, quando começa a ventar, fica igual o mar, começa a levantar onda. Então, o barco, ele fazia assim, ó, pá, pá. O irmão acelerou tudo, o motorzinho, para a gente chegar na margem. E aquele irmão, barqueiro experiente, pescador experiente, ficou com medo. Ele nunca tinha me chamado de profeta. Esse dia ele chamou. Ele falou: profeta, ore, porque a coisa está feia. Eu pensei: puxa, se para ele está feia, e o barco quase virando, o meu filho pequenininho, sentado no barco, tremia assim, e eu falava: está com frio, porque a água caía, estava caindo tudo dentro do barco, e era uma canoa, não era um barco, era uma canoa. Ele estava tremendo, falou: estou com frio. É frio nada, medo. Irmão, se o barco afundasse naquele lugar, até agora não achavam eu. Mas quando o irmão falou assim: começa a orar, eu orei tanto, que se eu morresse ali, eu ia arrebentando para o céu, eu levava todo mundo que estava junto comigo, de tanto medo que eu passei. Por quê, pastor? Porque quando nós entramos no barco, a nossa vida é algo que você não dá para saber o que vai acontecer lá na frente. Você não tem noção do que pode acontecer para você lá na frente. Irmãos, tudo é uma incerteza. Tudo é uma incerteza. Mas existia uma ordem lá atrás falando: entra no barco. E quem deu essa ordem foi Jesus Cristo de Nazaré. E quando Ele dá uma ordem, nós temos que atender. Quando Ele fala, nós temos que escutar. Quando Ele manda agir, nós temos que agir. Quando Ele manda orar, nós temos que orar. Quando Ele manda jejuar, nós temos que jejuar. Jesus está falando: olha, tem uma instabilidade vindo por aí, mas eu vou estar dentro do barco com você, quer Satanás ou não, quer os demônios ou não, quer lá o tranca-rua, Exu Caveira do inferno ou não. Com Jesus no barco, irmão, pode vir instabilidade,
pode vir vento, pode vir dificuldade, pode vir enfermidade, pode vir briga. Jesus está no barco, Jesus está no barco. Se eu fosse você, eu dava aleluia. Jesus está no barco, Jesus está no barco. Aleluia! Se for para Jesus, aplauda. E a Bíblia diz que Jesus entra no barco com ele, mas era tarde. Não é o fim, só está tarde, mas não é o fim. Isso que se está passando, só está tarde, só está demorando, mas não é o fim. Essa tempestade que tem se levantado, é tarde, mas não é o fim. Essa luta que você está passando, pode ser tarde, você está cansado, não aguenta mais, está se arrastejando, mas como aquela Suíça que entrou naquele estádio de Los Angeles, na Olimpíada de 1984, você pode estar rastejando, você pode estar tudo torto, os braços descontrolados, as pernas mole, mas a linha da chegada da vitória está chegando na tua vida, algo novo está chegando na tua casa, algo novo está chegando no teu ministério. Se eu fosse você, eu dava aleluia aqui, e glória a Deus aqui, glória a Deus aqui, aleluia aqui, glorifica o nome de Jesus Cristo. Uma pergunta, responda aí em pensamento: por que Jesus faz os maiores milagres, irmão Leno? Quando nós estamos cansados, quando já estamos esgotados, quando dizemos que não dá mais. Irmãos, é difícil quando é tarde, mas é mais difícil ainda entendermos o plano de Deus na nossa vida. Daiane, você é uma pessoa proibida. Alessandra, você é uma pessoa proibida. Jacó, você é uma pessoa proibida de morrer, enquanto Jesus não cumprir as promessas na sua vida. Vamos passar do outro lado. Vai atravessar um trajeto longo e entra num período de incerteza. Olha no olho azul do seu irmão e fala: sossega. Fala: sossega. Os discípulos fazem algo bonito, irmãos. Nós lemos aqui. Os discípulos veem que Jesus está cansado, pega uma almofada, só que colocam Jesus no lugar errado. Leia comigo. E ele estava na popa dormindo. Os discípulos pegam uma almofada e colocam Jesus na popa do barco. Popa é atrás, proa é na frente. Muitas vezes erramos, caímos e as coisas não dão certo na nossa vida porque deixamos Jesus lá atrás. Colocamos Jesus para trás. Eu vejo um ministério que não ganha almas, igrejas que não crescem, porque quem está em cima do altar geralmente é o pastor da igreja. Ele coloca Jesus para trás e ele fica na frente. Foi por isso que levantou-se a tempestade. Muitas tempestades se levantam na nossa vida porque colocamos Jesus para trás. O futebol está na frente de Jesus, o time, a novela, o vício, a fofoca, a preguiça, estão todos na frente, e Jesus está lá atrás. Por Jesus estar atrás, se levanta uma grande tempestade, foi colocado na popa. Irmão, hoje é noite de você falar para Jesus: olha, Senhor, hoje tem uma mocinha para ser batizada. Senhor, eu quero que o Senhor entre na frente, vá na frente, vai guiando os caminhos para mim. Lembra daquela música antiga? Estou seguindo a Jesus Cristo,
desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não, atrás no mundo, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente, atrás o mundo, Jesus na frente, atrás não volto. Isso, você cantou bonito, aplauda Jesus Cristo, vai lá. Colocaram Jesus para trás, colocaram Jesus lá atrás. Irmãos, eu amo a minha esposa, mas primeiro eu amo a Deus. E eu quero que ela ame primeiro a Deus, depois a mim. Coloca Jesus na frente. Coloca Jesus na frente. Deixa eu tomar uma água. Irmãos, como que nós vamos vencer se a gente coloca Jesus atrás? Olha bem, a Bíblia diz que se levantou uma tempestade, e quando a tempestade se levanta e um barco tem dificuldade para navegar, é porque a tempestade estava empurrando o barco de frente para trás. Jesus era para estar na frente, na proa, mas colocaram na popa. É algo que nós temos que aprender, é algo que nós temos que olhar, é algo que nós temos que ver, porque tal área da nossa vida não está dando certo. Pastor, o meu casamento não está dando certo, Jesus está na frente. Pastor, o meu ministério parece que não vai, Jesus está na frente. Pastor, a minha finança também não tem jeito. Estou perguntando para você, Jesus está na frente? Irmãos, é hora de inverter o negócio aí, colocar Jesus na frente, para que Ele possa trabalhar, porque quando vinha a tempestade, Jesus acalma o mar, Jesus acalma o vento, e aqueles que são contra você, aqueles que falam que você não vai conseguir, aqueles cara de pau que fala que você não tem sorte, vão ver o milagre de Deus na tua vida, vão olhar para você e falar: olha, não é que conseguiu mesmo, não é que aquele crente conseguiu mesmo, não é que aquela crente conseguiu mesmo, vão perguntar para você, você vai falar: eu coloquei Jesus na frente. Quando eu coloco Jesus na frente, o negócio começa a andar. Aleluia! Você quer vencer? Você quer vencer? Coloque Jesus na frente. Tempo atrás, pastor Silvio e pastor Marcelo, um pregador desses itinerário, sabe aqueles que vão numa igreja, vão na igreja, passa envelope, aquelas coisas lá, eles conhecem mais do que eu. Começou a mandar mensagem para mim, e vai sair no YouTube, não tem problema nenhum. Pastor, quero fazer uma campanha na tua igreja. Eu falava: não, espera um pouquinho. Quando eu falo espera um pouquinho, ele vai esperar até uns 30 anos aí. O interessante é que ele é amigo dos grandão lá de cima. Tem amizade em Piracicaba, tem amizade em São Paulo, em Sorocaba. Amigo íntimo. O que eu fiz? Um dia eu falei não. E ele insistiu: não, mas eu tenho uma campanha de cura e libertação. E eu conheço essa raça. Eu bloqueei ele no WhatsApp. Antes de eu terminar de falar desse pastor, uma vez uma pessoa começou a falar mal da igreja, tal, não da nossa igreja, mas de todas as igrejas, e começou a mandar mensagem no Messenger para mim. Foi aqui. Mandou mandar mensagem no Messenger para mim: pastor, eu quero o seu telefone. Eu falei: cara de pau, não vou dar meu telefone não.
Não, mas porque o pastor não sei de onde deu. Eu falei, eu não quero dar meu telefone. Daí eu escrevi para ele assim: você gosta de vôlei? Ele falou, o quê? Eu falei, você gosta de vôlei? Ele falou, gosto. Eu falei, então tome um bloco. Bloqueei, nunca mais perturbou. Nunca mais perturbou. Mas por que eu estava falando? Desse camarada começou agora no Facebook, ele começou, falei para a pastora, ele começou a curtir as publicações da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, vai começar tudo de novo. Irmãos, eu coloco Jesus na frente. Eu não preciso chamar figurão. Se for para orar, eu oro. Se for para expulsar demônio, eu expulso demônio. Se for para jejuar, eu jejuo. Se for para orar para enfermo, eu oro. Não preciso chamar figurão para pregar aqui. Eu coloco Jesus na frente. Desde que nós saímos dos ministérios, Senhor, vai na frente, não vai ficar atrás. O Senhor está na frente de tudo, o Senhor que vai fazer, é do jeito que o Senhor manda, é da maneira que o Senhor quer. Eu sou um simples servo que o Senhor usa. Se o Senhor não quiser usar também, não usa, não tem problema nenhum. O Senhor continua sendo Deus na minha vida, eu vou te amar do mesmo jeito, mas o Senhor está na frente. Aleluia. E a Bíblia diz que se levantou uma grande tempestade. Pode se levantar, pode vir o levante, irmãos. Fica tranquilo. Apesar de às vezes nós colocarmos Jesus no lugar errado, Ele está no barco. Apesar de às vezes nós não estamos tratando Jesus da maneira que Ele tem que ser, está na frente, mas Ele continua no barco. Pode vir um levante, pode se levantar. Irmãos, eu já vou profetizar na tua vida agora, receba se você quiser. Eu profetizo que os demônios que esperam você na rua da tua casa já estão arrumando as malas para ir embora, porque se eles não forem embora de lá, você vai atropelar pela unção e o poder que você está recebendo aqui nessa noite. Se eu fosse você, falava um aleluia confirmando, dava um glória a Deus confirmando. Cutuca esse irmão até ele dar um aleluia aí, vai, dá a cotovelada nele, chuta a canela dele, mas fala pelo amor de Deus, glorifica o nome de Jesus, glorifica o nome de Jesus. Aí em cima também, vai, glorifica o nome de Jesus. Aleluia! Levantou-se uma tempestade e a Bíblia nós lemos que o barco enchia, mas não afunda. Fica pesado, mas não vai a pique. Fica pesado, mas ninguém morre. Talvez esteja pesado, mas não vai afundar. Talvez esteja dificultoso, mas não é o fim. Ai, se eu pudesse dar uma pirueta aqui para você dar um aleluia, eu dava. Eu vou fazer igual a menina. Como é que chama a menina que ganhou a medalha de ouro lá? É você, Simone. A Simone é alguma coisa, tá? Eu vou dar um triplo mortal carpado aqui, quem sabe você dá um aleluia. Irmão, está pesado, mas não vai afundar. Jesus está no barco, está enchendo. Pastor, eu não aguento mais, está se enchendo, a coisa está enchendo, a coisa está ficando feia, a coisa está ficando difícil. Não vai afundar. Aleluia. E a Bíblia diz que na hora do desespero, os discípulos vão lá despertar Jesus. Já percebeu que nós só procuramos Jesus quando a coisa está feia? Os discípulos vão lá e lembram que Jesus estava no barco, só que estava no lugar errado. Irmãos, a revelação que eu vou dar agora, se eu fosse você, eu marcava. Veja, o pastor Chico está marcando alguma coisa. Marca no celular, marca na cabeça, marca no coração. Quando eles vão no fundo do barco, ali à frente do barco, tá bom? Que é o fundo. Eles vão lá, Jesus estava roncando numa almofada, dormindo. Eles despertam Jesus. E Jesus, ele vai tomar o lugar que é dele. Ele começa a caminhar em direção à frente do barco.
Você queira ou você não queira, o diabo queira ou não queira, vai chegar a hora em que Jesus no teu barco vai tomar o lugar que é dele. Aquele filho que você tanto ora, aquela filha que você tanto ora, talvez o filho, a filha, o marido, a esposa, deixou Jesus lá no fundo do barco dormindo. Jesus desperta e fala: da onde que vem a tempestade? Dali, então eu vou tomar o meu lugar. Jesus está chegando na tua casa, Jesus está chegando na tua vida, Jesus está chegando na tua história. Aleluia. Agora presta atenção uma coisa. Que jeito que você dorme? Fala deitado. Fala deitado. Tem uns irmãos que dormem sentado, outros dormem até em pé, né? Jesus estava deitadão. E quando chamaram, quando chama, ele levanta. Se eu pregar isso lá no cemitério, levanta defunto. Sabia? Quando chama, ele levanta. Você está preocupado por quê? Você não está dormindo por quê? Talvez você colocou Jesus no lugar errado. Mas essa noite é noite de você colocar ele no lugar que é devido. Hoje, se você quiser mudar a tua história, daqui a pouco nós vamos orar. Você vai chamar ele vai se levantar do trono, vai tomar o lugar que é devido, vai olhar para o problema era a tempestade, e o mar que estava revolto, o vento e a tempestade, e ele vai bradar, ele vai gritar, ele vai olhar para o mar e falar: aquieta-te, pega aí para você, aquieta-te, mar, e acalma-te, vento. E a Bíblia diz que passou 3 dias e o mar acalmou. É isso? No mesmo instante, na mesma hora. Irmãos, deixa eu voltar um pouquinho. Sabe por quê eu falo para você da aleluia, da glória a Deus? É para que você possa provocar o teu milagre e Jesus ouvir a tua voz. O mar escutou. O mar escutou a voz de Jesus e falou: essa voz eu conheço. É aquela voz que quando Moisés encostou o cajado lá do céu, fez assim, ó: abre, abre. O mar conhecia essa voz. A natureza conhece a voz de Deus. Eu tenho a minha hortinha lá em cima no meu quintal. Agora está meio relaxada porque não chove, mas eu já colhi rúcula, pimentão, morango, alface, abóbora. É um pedacinho, mas eu tive que plantar, não nasceu sozinho. E quando eu plantei, irmão, isso é lindo. A natureza fez a parte dela. A natureza escuta, irmão Leno, a voz de Deus. E Deus fala para aquela semente: está na hora de brotar. Não é hora de ficar aí, não é hora de morrer na terra. A natureza escuta melhor a voz de Deus do que de muitos crentes. Deus está falando para você: está na hora de mudar. Por isso que eu falo para você, eu provoco você, fale aleluia, fale glória a Deus. Somos uma igreja pentecostal, nós temos que falar aleluia, nós temos que falar glória a Deus. Eu lembrei de uma história que eu ouvi esses dias. Lembra que eu contei que uma igreja aí, tradicional,
O pastor mandou o irmão calar a boca porque estava dando glória a Deus, lembra que eu contei? E está na internet. E nessa igreja também, só que foi aqui em Campinas, o pastor era dessa igreja sorveteriana, e tinha um irmão que ele tinha umas queimaduras no rosto, e ele usava aquela meia, sabe aquela meia para queimadura no rosto, aquela máscara, só ficava os olhos para fora. E nesse dia o pastor chamou uma autoridade para ir no culto, e aquele irmão dava glória a Deus, aleluia. O pastor falou: que vergonha, todas as coisas, terminou o culto. O pastor falou assim: vem cá, rapaz, eu não quero que você atrapalhe o culto. Olha que cabeça, eu não quero que você atrapalhe o culto mais. Você está atrapalhando o culto. Você fica falando, pode falar, pode falar, pode falar. Você está atrapalhando o culto. Você também, pode falar, pode falar. Isso. Irmãos, quando você dá uma glória a Deus, você joga fogo aqui. E eu não quero que você faça mais isso. Diz que aquele moço pegou e arrancou a máscara. Quando arrancou a máscara, o rosto dele não tinha o nariz, o rosto todo deformado. Ele falou: pastor, eu era morador de rua. Um dia passou um cara, jogou gasolina e tacou fogo no meu rosto. Mas Deus teve misericórdia de mim, eu estou vivo. O Senhor vai proibir eu falar que Jesus é maravilhoso? O Senhor vai proibir eu falar glória a Deus aqui na igreja? Pastor, olha como é que está meu rosto. O rosto dele era totalmente deformado, não tinha os lábios mais. Pastor, olha como eu sou, mas mesmo assim Ele me ama. Você está tudo perfeitinho, bonitinho. Glória a Deus. Fica de pé. A Bíblia diz que naquele mesmo instante o mar se abriu, ou melhor, o mar se acalmou, o vento se aquietou. Jesus olha para os discípulos e fala: até quando vocês vão ser tímidos? Tem andado comigo, ainda não tem fé? Até quando a sua vida vai ter essa tempestade? Pastor, Jesus ainda não está no meu barco. Convida ele para entrar hoje. Coloca no lugar adequado. Coloca ele na frente de tudo. A pergunta que eu faço para você: apaga a luz da igreja para mim, meu irmão. A pergunta que eu faço para você: aonde você colocou Jesus? Se está na frente, pode vir tempestade. Se está atrás, tem que colocar ele na frente. Pega na mão dessa bênção do teu lado.